Bom, essa é a terceira vez que eu tô gravando e, sei lá, eu fiquei pensando, tipo, o que que eu queria falar e tudo mais. E eu acho que uma coisa legal de se fazer é falar umas memórias, assim, que eu não queria esquecer em mais detalhes e guardar elas aqui, né? Tipo, ir lembrando ao longo do que eu tô falando, mas, tipo, falar pra guardar ela em algum lugar, né? E, sei lá, eu acho que falar sobre a minha primeira e, por enquanto, única experiência com psicodélicos. Eu acho que ia ser legal porque foi, tipo, pelo menos esse ano acho que foi a experiência mais da hora que eu já tive, assim. Na verdade, isso foi a experiência mais da hora da minha vida, assim, e eu queria lembrar com mais detalhes. Tipo, agora já faz 3 meses que eu usei e foi muito da hora, assim. Tipo, acho que eu nunca me senti tão presente no momento quanto quanto aquele momento lá. E, tipo, mudou minha vida bastante, assim. Tipo, eu comecei a fazer meditação depois, eu percebi o que eu tinha feito de errado no relacionamento que eu tava, eu percebi o quanto eu me sabotava pra algumas coisas. Tipo, depois de um tempo você acaba caindo nos mesmos problemas, eu acho, mas perceber que eles são um problema é, eu- foi importante pra mim na hora. E eu acho que principalmente tiveram várias coisas de lição que eu tirei da experiência, mas. Eu vou contar na real a experiência em si, tô enrolando, mas eu acho que tiveram várias coisas que eu pude trazer pra minha vida, e eu acho que a principal coisa que eu trago até hoje é a diferença entre eu entender e eu saber alguma coisa. Então, tipo, pra mim ficou muito claro na hora que eu sabia de várias coisas, eu sabia de coisas que me incomodavam, eu sabia de, eh, sei lá, eu sabia quais eram os meus problemas, mas eu não entendia quais eram os meus problemas. Tipo assim, você internalizar e falar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa quanto aquilo, aquilo é um problema pra mim, isso não ficava claro na minha cabeça e acho que depois do psicodélico ficou bem claro, assim. É engraçado que a experiência ela é como se você abrisse todo, tipo assim, a sua cabeça ela fica a milhão com pensamentos e tipo, você quer pensar em tudo porque você vê tudo de uma maneira nova. E eu achei muito legal esse negócio de você conseguir visualizar as coisas num plano no plano da sua cabeça, né? Tipo assim, a gente consegue imaginar imagens, mas naquela hora tava muito fácil de perceber a linha que separava o meu visual do meu é, das imagens que eu tava criando na minha cabeça, sabe? E aí eu poderia ficar, tipo, eu trocava entre ver as imagens que eu tava criando na minha cabeça e as imagens dos meus olhos estavam recebendo. E isso foi muito da hora também, eu gostei muito. Mas enfim, eu tava. O que começou foi com um amigo meu. Ele veio pra Amsterdã, na Holanda, né? E eu fui com ele encontrar ele lá. E ele já. Ele nunca tinha usado, mas ele pesquisou bastante. Ele faz medicina e tudo mais, então ele já manjava da parte científica do negócio e sabia que não poderia dar merda. Então, ele, tipo, pesquisou, comprou exatamente as gramas certinhas pra gente usar cada um. E beleza, a gente encontrou um parque pra usar lá e foi isso. Basicamente foi aí que a gente começou a usar. A gente encontrou um lugar que parecia bom a princípio, tipo, o lugar tava muito bonito e tudo mais, mas assim que a gente comeu os cogumelos, chegou tipo um grupo de crianças assim, que elas estavam falando muito alto e estavam fazendo tipo uma coisa da escola assim, e a gente pensou, ah, mano, isso pode atrapalhar na hora da experiência, mas provavelmente não vai dar nada. E beleza. Até que a gente percebeu que tudo que poderia ser um probleminha durante a experiência seria um problema, sabe? Então, no final das contas, aquelas crianças ali, elas davam um pouco de medo da gritaria delas. Aí, tipo, tinha umas britadeiras assim perto também, e aí aquele barulho dava um pouco mais de medo, assim, tipo, era uma coisa meio estranha, mas enfim, isso foi mais por meio da experiência. Quando a gente comeu,
parecia que ia demorar pra bater assim. Eu acho que pelo menos uns 10 minutos você não sente nada e beleza. Só que quando eu comecei a perceber quando a distância das coisas estava muito diferente, assim, eu via que as coisas elas pareciam. Parecia que a natureza estava meio que respirando. Então, tipo, a grama ela fazia, tipo, ela levantava e abaixava, como se fosse a nossa respiração, assim, de o nosso peito levanta e abaixa, né? Quando a gente tá respirando. E eu percebi isso quando eu comecei a olhar pra minha mão, e aí eu conseguia focar no que tá atrás da minha mão, né? Na imagem, na grama atrás, e na minha mão. E eu fiquei trocando essa. Tentando focar na minha mão e no que tá atrás, na minha mão e no que tá atrás. E aí, tipo, essa variação de coisa, parecia que o mundo estava respirando, sabe? Tipo assim, o mesmo movimento que eu estava fazendo com isso, o mundo estava respirando. E aí, meu amigo falou: Ah, vamos escutar a música, né? Então ele botou o fone dele, eu botei o meu, cada um começou a escutar suas músicas. E aí, outra coisa bizarra que aconteceu assim foi que eu percebi que eu tava ficando doido quando a música tipo assim, o que tava acontecendo no parque era no ritmo da música. Então a música começou com, tipo, dois ritmos diferentes, assim. E aí eu percebi que o balanço das folhas e a respiração da grama, elas estavam no ritmo, cada uma de uma onda da música. E aí quando a música começou a ter o cantor também, e entrou a guitarra, a bateria, tipo, quando entrou todos os elementos da música, tinham cada elemento do parque era ele tava na sintonia de um elemento da música. Então, passou uma pessoa com a bicicleta, aí tinha uma menina deitada na grama que ela ficava batendo, tava batendo o pé, assim, sabe? Tipo, balançando o pé no ar. E aquilo, cada movimento tava em uma sintonia com a música. E aquilo foi a maior doideira pra mim. Eu queria muito ter essa experiência de novo. Tipo, esse começo de perceber que a música, ela tá relacionada com o ambiente, foi a coisa mais da hora, assim. E outra coisa que eu pensei também foi que eu falei, nossa, parece que eu tô num clipe de música. E aí eu tava como se eu estivesse gravando um clipe de música, até eu perceber que, nossa, eu sou. É tipo, eu estou aqui, não é que eu estou vendo algo, tipo assim, eu estou aqui. E aí aquela, meio que vendo as duas imagens do clipe e da minha imagem vendo o parque se sobrepuseram. Aquilo também foi tipo assim, nossa, eu estou no momento e foi muito da hora, assim, eu gostei demais. Essa sensação de uma imagem bater na outra foi muito legal. E até aí, beleza, né? Tipo, tava cada um no seu canto, assim, e tudo mais. Até que meu amigo falou, se você quiser conversar um pouco, a gente pode conversar. E foi aí que ele falou, tipo, mano, acho que eu tô tendo meio que uma bad trip aqui, porque eu tô me sentindo muito mal, eu tô ficando com medo das coisas e tudo mais, e pra mim tava muito da hora com o negócio da música. Eu fiquei, tipo, admirando a natureza e eu tava, tipo, me sentindo muito bem naquele momento, né? Beleza, até aí tudo bem. É, e aí, esse meu amigo, ele é um ano mais velho que eu, apesar da gente ser sempre da mesma sala, e, pô, eu gosto pra caramba dele, assim, ele é meu melhor amigo desde criança, a gente sempre fez tudo junto e tudo mais. E, sei lá, assim, eu nunca tinha visto ele como uma espécie de irmão mais velho, mas como ele tinha pesquisado tudo, ele sabia de tudo, eu tava meio que botando esperança de que ele sabia que nada ia dar errado. E aí ele falou que uma das coisas que tava dando a bad trip nele era esse negócio de, tipo, se sentir meio que. é, Se sentir responsável por eu ter uma experiência boa, sabe? E aí quando eu falei, mano, não, a gente é adulto já, né? Pô, a gente tem 20 e poucos anos, né? Cada um é responsável pelo o que acontecer com ele, né? Você não é responsável pelo que acontecer comigo e eu não sou responsável pelo que acontecer com você. A gente tá aqui pra ajudar um ao outro, mas cada um vai ter experiência do jeito que era pra ser, né? E aí isso, tipo, deu meio que uma liberada nele e aí foi da hora, porque eu senti que, pô, esse meu amigo, ele me ajudou tantas vezes, assim, esse negócio dele. A gente não pensa muito, né? Mas esse negócio dele ser um ano mais velho, então, tipo, sei lá, sempre gostei muito da nossa amizade, sabe? E aí, tipo, poder ajudar ele naquele momento foi muito da hora pra mim. E aí a gente começou a conversar sobre amizade, assim, e, sei lá, depois que a gente começou a fazer faculdade e tudo mais, a gente se conversa quase todo dia no WhatsApp e tudo mais, mas é, cada um foi indo pra meio que caminhos diferentes, né? E a gente começou a conversar sobre amizade e eu perguntei pra ele, mano, por que que a gente ainda é amigo, né? E parece muito óbvio, eu sou amigo dele desde pequeno, a gente
tem algumas coisas em comum, a gente conversa sobre tudo, mas, tipo, o sentido da amizade ali tava muito estranho. Tipo, aí eu falei pra ele, mano, por que que a gente é? Só porque quando a gente era pequeno a gente conversou e a gente se dava bem, a gente brincava, a gente saía pra jogar bola junto. Que... Mas, beleza, até aí tudo bem, mas o que que faz a gente ainda ser amigo, né? E aí, aquela não ter resposta foi muito estranho, assim, sabe? Aí, tipo, a gente começou a olhar sei lá, pro parque e conversar sobre a vida e tudo mais. Tipo, como é que a gente chegou até ali, né? É, tipo, desde criança e tudo mais. Relembrar histórias de criança e essas coisas. E não sei, a gente começou a conversar e aquela conversa ela tava tipo muito presa entre eu e ele, assim. E aí parecia que as pessoas passando no parque, elas estavam observando a nossa conversa e vendo como se fosse um show, sabe? Tipo, que a gente estivesse vendo, fazendo meio que uma cena assim. E aí, do nada, eu e ele, a gente começou a chorar e conversar muito, e falar muito alto e, tipo, a gente chorou muito, assim. E aí, até que ele parou e falou, mano, mas a gente tá num parque público, a gente não pode falar tão alto, a gente não pode chorar, assim. E aí, tipo, aquilo bateu como se fosse, nossa, verdade, eu voltei pra realidade naquele momento ali. E aí parece que essas pessoas que estavam observando a gente, elas foram desaparecendo e voltando pro parque, assim, sabe? Tipo, não tinha pessoa nenhuma observando a gente, mas aquele negócio de você tá tão preso numa conversa que parecia que era uma peça de teatro. E aí tava todo mundo observando a gente ali. É, Chegou uma hora também que o maluco fu- chegou perto da gente, assim, e começou a fumar um beck sentado numa, num tronco de árvore, assim. E aí eu falei, nossa, ia ser engraçado se fizessem uma charge do cara fumando um beck e olhando pra gente, gritando aqui no parque e falando, nossa, esses caras tão doidão, né? E na minha cabeça faria, era muito engraçado porque o cara tava fumando um beck, ou seja, ele também tava relativamente doido. E a gente estava literalmente doido. E aí, aquele negócio de eu pensando numa charge de jornal, eu literalmente vi a charge de jornal na minha, na minha cabeça, assim, sabe? O pensamento estava ali. E, mano, sei lá, assim, uma doideira do caralho, mas isso foi muito legal. E outra coisa também que, tipo, é que foi uma experiência que durou, assim, 6 a 8 horas, então é muita coisa. Mas a princípio foi isso, assim. No, no começo, sei lá, isso daí foram as 2 primeiras horas, eu acho, da experiência. E tiveram mais coisas assim, e conversar sobre os problemas e tudo mais. Acho que uma outra parte engraçada que aconteceu foi que depois que a gente acabou isso, a gente foi num museu e aí a gente tava olhando para um quadro assim de uma planta e aí é, esse meu amigo falou assim: "Ah, como é que eu vou admirar algo que é pintado, tipo, uma representação de uma planta, sendo que a beleza de verdade tá lá fora?" Tipo, e aí isso foi muito engraçado, porque, pô, sei lá, parecia que os museus não faziam sentido mais na minha cabeça. Por que que a gente vai ficar admirando representações de coisas, sendo que existe a verdadeira beleza tá lá fora, né? Tipo, a natureza bonita mesmo, ela não é a representação da natureza que a gente entra no museu pra ver. A representação da natureza é a própria natureza, né? E aí, tipo, aquele momento de querer abraçar uma árvore, assim, foi muito da hora, assim, sei lá, não sei. Isso foi muito legal. Mas eu acho que basicamente foi isso, assim, eu não queria também que ficasse muito longo, porque eu queria, é, sei lá, tem detalhes que eu gosto de guardar pra mim também. Eu sei que ninguém vai ver essa porra, mas eu não sei, fico com a. Não sei, se eu mostrar isso pra alguém em algum momento, eu queria também que tivesse detalhes que eu pudesse contar só ao vivo. Mas eu gostei de relembrar isso. Foi da hora.